Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 a 6. Pai amado, neste momento sagrado, nos rendemos diante da Tua Majestade. Silenciamos a correria da alma e voltamos o nosso coração à Tua presença. Em meio às dúvidas, incertezas e decisões difíceis, escolhemos confiar, não em nós mesmos, nem em sistemas humanos, mas no Deus que nunca falha, que vê o invisível e prepara caminhos no deserto. Quantas vezes, Senhor, buscamos clareza antes de confiar? Queremos as garantias, os sinais, os mapas prontos, mas hoje aprendemos que a fé verdadeira não espera por explicações. Ela se apoia na revelação do Teu caráter. Tu és fiel, Tu és justo, Tu és bom, mesmo quando não entendemos. Comente: eu confio em Ti, Senhor, se essa for a decisão do seu coração hoje. Nos ensina, Espírito Santo, a confiar como Abraão confiou, mesmo quando tudo parecia contrário. Ele saiu sem saber para onde ia, apenas com uma promessa viva no coração, e essa fé foi suficiente. Que possamos dar passos com o mesmo Espírito, confiando mais na Tua voz do que em nossas circunstâncias. Nos dias em que o céu parece de bronze e as orações parecem não passar do teto, ajuda-nos a lembrar que a Tua fidelidade não depende dos nossos sentimentos. Tu operas nos bastidores da vida, alinhando tudo ao Teu tempo perfeito. Quando não vemos a porta aberta, que possamos declarar: Deus está trabalhando. Escreva: Deus é fiel, se você crê que Ele está agindo mesmo em silêncio. Senhor, remove a ansiedade do nosso coração. Sabemos que a fé não é ausência de luta, mas presença de confiança. Às vezes trememos, mas mesmo assim seguimos. Mesmo com lágrimas nos olhos, dizemos: ainda assim confiarei. Porque quem confia no Senhor é como o Monte Sião, não se abala, mas permanece firme. Quando as respostas atrasam, que possamos descansar na verdade de que Tu não falhas. Quando os recursos faltam, que nossa fé diga: o Senhor proverá. Quando o medo quiser nos paralisar, que possamos levantar os olhos para os montes e lembrar: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Escreva: eu espero no Senhor, se você espera por uma resposta de Deus. Senhor, queremos a fé de Noé, que construiu uma arca mesmo sem nunca ter visto chuva. A fé de Moisés, que enfrentou o faraó confiando no Teu poder. A fé de Daniel, que orava mesmo sabendo que seria lançado na cova dos leões. E a fé de Jesus, que mesmo diante da cruz, confiou plenamente no Pai. Queremos viver essa fé que não depende do que sentimos, mas do que sabemos, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, que não há sombra de variação em Ti, que Tu estás no controle mesmo quando tudo parece desmoronar. Escreva: Senhor, aumenta a minha fé, se este for o clamor do seu coração. Deus amado, nos ensina a ver com os olhos da fé, a olhar além dos números, diagnósticos, relatórios e previsões, a enxergar o invisível, a crer como se já tivéssemos recebido, pois a fé é a certeza do que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. E essa certeza muda tudo. Aumenta em nós a coragem de caminhar mesmo quando não vemos o chão, de obedecer mesmo quando parece sem lógica, de louvar mesmo sem motivo aparente, porque a fé agrada o Teu coração. Sem fé é impossível Te agradar, e nós queremos viver de forma que o Teu coração se alegre conosco. Escreva: eu quero agradar a Deus, se esse for o clamor do seu coração. Senhor, abençoa cada pessoa que ora comigo agora. Visita seus lares, suas famílias, seus sonhos. Onde houver medo, coloca Tua paz. Onde houver dúvidas, lança a Tua luz. Onde houver enfermidade, libera a Tua cura. Onde houver desânimo, sopra Teu Espírito e levanta os abatidos com nova esperança. Espírito Santo, sela essa oração com a Tua presença. Que ela não seja apenas palavras, mas um movimento espiritual no coração de quem ora.
Que a partir de hoje, uma fé renovada brote, firme como a rocha, sustentada pelo teu amor que nunca falha. Se já essa oração falou com você, escreva nos comentários: a minha fé está sendo renovada. Tendo fé em Deus, porque em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, levanta-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11, 22 a 23. Senhor, Tu conheces cada coração que chegou até aqui, cada oração silenciosa, cada lágrima derramada no travesseiro, cada clamor que ninguém ouviu, mas que subiu como incenso até o Teu trono. Por isso, nos unimos agora em um só espírito, clamando por uma fé que move montanhas, uma fé viva, uma fé que transforma desertos em jardins. Sabemos que não oramos a um Deus distante, mas a um Pai amoroso, atento a cada detalhe. Se os pássaros do céu não semeiam nem colhem, e mesmo assim são cuidados por Ti, quanto mais nós, Teus filhos. Se até os lírios do campo vestem-se com glória, como não creremos que o Senhor nos sustentará? Comente: Deus, cuida de mim, se essa for a decisão do seu coração hoje. Pai, nós renunciamos agora a toda incredulidade, toda semente de dúvida plantada pelo inimigo, toda mentira que diz que não somos dignos de receber, todo pensamento que limita o Teu poder. Não há limites para o que Tu podes fazer. És o Deus do impossível, aquele que abriu o mar, que fechou a boca dos leões, que ressuscitou os mortos, e Tu ainda opera milagres hoje. Hoje declaramos com ousadia: Senhor, eu creio. Ainda que tudo diga o contrário, ainda que o tempo esteja passando, ainda que a esperança pareça murchar, nós escolhemos confiar. Porque confiar é uma escolha, e escolhemos confiar no Teu caráter, não nas nossas emoções, na Tua palavra, não nos nossos sentidos. Escreva: Senhor, eu creio. Se este for a escolha da fé hoje. Espírito Santo, queremos Te convidar a habitar completamente em nós. Seja nosso conselheiro, nosso guia, nossa força. Nos dias em que não soubermos como orar, interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Nos dias em que nossa fé estiver fraca, sustenta-nos com Teu poder. Nos dias em que estivermos cansados, renova-nos como águias. Dá-nos discernimento para distinguir entre a Tua voz e as vozes do mundo. Ensina-nos a depender do Teu conselho mais do que as opiniões humanas. Que os nossos pés andem por caminhos seguros, que a nossa mente seja cheia de sabedoria do alto e que o nosso coração permaneça alinhado com a Tua vontade. Comente: guia-me, Espírito Santo, se você deseja essa direção divina. Senhor, Jesus, Tu és a nossa rocha, e quando tudo ao redor for areia movediça, permaneceremos firmes em Ti. Não importa quantas tempestades venham, nossa casa está edificada sobre Ti. E Tu prometeste que quem ouve Tuas palavras e as pratica será como aquele que constrói sobre a rocha. Que essa seja a nossa vida, edificada na Tua palavra viva. Não queremos apenas ouvir orações, mas queremos viver em oração. Queremos respirar fé, andar em comunhão, permanecer em constante rendição. Que o nosso sim para Ti seja diário, que não sejamos crentes apenas no domingo, mas filhos que andam contigo de segunda a segunda, em espírito e verdade. Escreva: quero viver em oração, se esse for o desejo de vida com Deus. Pai, há muitos que chegaram aqui cansados, sem força, sem esperança. Sopra Teu alento sobre eles agora. Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivifique cada parte da alma abatida. Que haja cura para as emoções, libertação das angústias, renovo espiritual. Tu disseste em Isaías 40:31 que os que esperam no Senhor renovam as forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós tomamos posse dessa promessa agora. Ainda que o corpo esteja fraco, que a alma se levante em força espiritual. Comente: eu recebo novas forças, se você está sendo renovado nesse momento. Senhor, sabemos que nem sempre o caminho será fácil. Haverá provações, haverá dias de silêncio, haverá momentos em que tudo parecerá confuso. Mas mesmo assim escolhemos seguir, porque como disse Pedro, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não temos outro lugar para onde correr. Tu és a nossa rocha e fortaleza. E mesmo que não haja figo na figueira,
nem gado nos currais, ainda assim nos alegraremos em ti, o Deus da nossa salvação. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. E não uma alegria baseada em circunstâncias, mas uma alegria que nasce da certeza de que somos amados e sustentados por ti. Comente: a minha alegria vem do Senhor, se essa verdade vive em você. Amém. Agora, Pai, entregamos este dia ou esta noite em Tuas mãos. Guia cada decisão, protege cada passo, abençoa cada ambiente por onde passarmos. Coloca uma muralha de fogo ao redor da nossa casa, que nenhum mal nos atinja. Que sejamos instrumentos de paz e de esperança onde formos. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua luz. E quando o desânimo tentar voltar, lembra-nos desta oração. Quando a dúvida quiser dominar, lembra-nos da Tua promessa. Quando estivermos sozinhos, que sintamos a Tua doce presença. Porque o Senhor nunca nos deixa. Tu és o Deus Emanuel, Deus conosco, sempre.